Gente, hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. A data foi instituída em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental. Calcula-se que quase 1 bilhão de pessoas sejam portadoras de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina. Desde a data foi criada, muitos progressos ocorreram no campo da psicologia e da psiquiatria, possibilitando tratamentos mais adequados a cada patologia e eficiência no diagnóstico de transtornos mentais. E sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Ana Clara Mamed. Bom dia, bem-vinda ao Santo Café. Agora sim. Bom dia. Bom dia, Daiane. Obrigada, pessoal do Santo Café, por mais um convite, né? E falando sobre um assunto tão importante que é a saúde mental. Ana Clara, eu queria começar perguntando como que nós devemos lidar com essas emoções. São elas que determinam a nossa qualidade de saúde mental? Bom, as emoções, elas são inevitáveis, fazem parte do ser humano, né? Agora, como nós lidamos com ela, que é a chave, né, de como levar de uma forma mais saudável, como respeitar o nosso corpo, os nossos limites, né? Então, o problema, na verdade, não são as emoções. O problema é como nós lidamos com elas, né? Porque sentir raiva, tristeza, alegria, né, desânimo, isso é normal do ser humano. Agora, como nós olhamos para aquilo e pensamos, bom, se eu estou triste, eu vou me deixar abater, ou como que eu posso lidar com isso para que esse sentimento melhore, que essa emoção melhore? Isso sim que é o principal nesse processo. E quais seriam as dicas, então, para lidar com a depressão? Bom, o básico que a gente sempre fala, né? Claro que a gente precisa sempre estar atento ao que o nosso corpo ele nos mostra, né? Quando a gente começa a perceber que estamos saindo muito ali do que a gente era, do que a gente costumava ter prazer na vida, né? Do que a gente conseguia fazer de uma forma leve, aquilo começa a ficar pesado, aquilo começa a ficar de uma maneira disfuncional. E aí você começa a perceber como lidar melhor. Existem algumas coisas básicas que a gente consegue fazer antes de chegar a realmente ir a um psicólogo, a um psiquiatra, né? Porque são profissionais necessários. Mas, por exemplo, a atividade física é excelente por conta da liberação aí dos hormônios, né, da própria descarga de energia. Isso é algo que ajuda bastante a lidar, né, nesse estado de desânimo, nesse estado de ânimo mais rebaixado, de humor mais rebaixado, né? Então, ajuda bastante a alimentação. A alimentação também é chave, porque o nosso corpo, além da questão do emocional, nós também temos os nutrientes que estão completamente ligados no nosso emocional. Então, se nós estamos com baixa, por exemplo, de algumas vitaminas, B12, vitamina D e algumas outras, certamente nós estamos mais propensos a quadros depressivos e outros parecidos. Então, a alimentação é primordial, é indispensável no combate de sintomas de quadros, né, dessa família aí da depressão, né, quadros que afetam o psicológico. Além de tudo, uma rede de apoio, né? É sempre bom termos o contato com outras pessoas, conversarmos, compartilharmos, né, das nossas aflições, não só dos problemas, né, das alegrias também, mas nós termos uma rede de apoio é fundamental. E se nós, é claro que existem casos que as pessoas às vezes têm dificuldade, né, ou então estão muito longe e cada um no seu contexto,
Mas para isso existem os profissionais, para isso nós temos os psicólogos, né, que é onde nós fornecemos esse ambiente de acolhimento para que a pessoa se sinta segura em trazer aí o que é mais íntimo dela. E também, por último, e não menos importante, o sono. Sono regulado também é algo fundamental. Por quê? Porque se você dorme bem, você consegue ter mais disposição, você consegue ter mais motivação e assim as coisas funcionam de uma forma mais leve. Então, o básico que eu costumo considerar são esses pontos. E com essas dicas, Ana Clara, inclusive eu vou pedir para os nossos telespectadores participarem das nossas redes sociais, @TV Pai Eterno, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida também que a gente possa repassar para você, né? E, Ana Clara, você falou uma coisa muito importante sobre essa questão de procurar ajuda, procurar um psicólogo, quem sabe, né, a necessidade também de um psiquiatra. Quando a pessoa percebe que está nessa hora? Bom, é mais ou menos como eu falei no início, a gente começa a perceber os sinais do corpo. A ansiedade, ela tem ali alguns sintomas que são até mesmo físicos. A gente pensa geralmente que uma pessoa com ansiedade, com depressão, ela vai estar ali o tempo todo chorando num quarto, isolada. E na verdade não. Na verdade, a gente vê muitos casos que as pessoas elas têm uma vida normal, né? Porque elas ignoram muito esses sintomas. Então, por exemplo, começam com algumas podem acontecer dores musculares, dores no estômago, dores de cabeça, a questão da concentração, a própria disposição. Quando você percebe que a sua rotina, né, o seu modo de viver está sendo afetado e está mudando drasticamente, isso já é um sinal. Né? Então, hoje nós somos muito propensos a uma carga de trabalho exaustiva. Né? Hoje a rotina é muito pesada, então muitas vezes nós passamos o nosso limite, inclusive por conta disso, né? E aí é onde a gente tem que parar e pensar: como está a minha saúde mental? E em quesitos de relacionamento, muitas vezes acontece também de nós nos doarmos muito e nos esgotarmos. Né? Nós enchemos o potinho do outro e nos esvaziamos. Então, isso também causa um desgaste emocional. E a gente vai percebendo o nosso corpo, o nosso desempenho na vida vai nos mostrando. Então, calma, quais são os sintomas que eu estou tendo? Eu vou me alertar a isso, eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar um profissional. E a partir disso, se inicia o tratamento. Ana Clara, você falou uma coisa muito importante, que é a questão do trabalho, né? As pessoas elas começaram a se sobrecarregar demais e romantizar isso. Existe muito essa questão de romantizar, eu trabalho muito, eu trabalho muito. Ana Clara, eu queria que você comentasse um pouco mais, focado nesse ponto. A pessoa, ela precisa entender que ela tem um limite, que o corpo dela tem um limite também, né? Com certeza. Quanto mais a tecnologia vai crescendo, né, eu acredito que a sociedade ela imagina que o homem está se tornando uma máquina, porque são tantas as situações que nós passamos do nosso limite, e claro, trabalho é algo que é necessário, né? Trabalho é algo que dignifica o homem, mas tudo dentro das suas devidas proporções, né? A gente conhece casos que, por exemplo, trabalha tanto, se esforça tanto, vive tanto para trabalho, que o emocional acaba sendo completamente prejudicado, dando quadros de depressão, dando quadros de ansiedade muito altos, né? Tendo transtornos de saúde, por exemplo, tendo que partir para acompanhamentos de cardiologista, até mesmo a questão muscular, né? A postura que a gente geralmente tem, quem trabalha muito sentado, se não tomar um cuidado, tem problemas na coluna. Então, assim,
o trabalho exacerbado, ele acaba nos prejudicando mais do que beneficiando, porque a gente sabe da necessidade. Muitas vezes nós sabemos da questão que hoje tudo a gente precisa ter uma condição financeira para pagar, né? Para a gente estar vivo, a gente precisa pagar certas coisas básicas. E isso é muito a realidade, né? Não tem para onde fugir, mas até onde eu consigo me manter saudável e atendendo às minhas necessidades, e até onde eu realmente preciso passar do meu limite. O que, que isso vai me custar? Né? Eu acho que é isso que o brasileiro em si ele precisa pensar. Né? O mercado de trabalho brasileiro ele não é o dos melhores, assim, vamos dizer, no sentido geral. Né? O brasileiro ele trabalha bastante, mas aí é onde a gente precisa parar e pensar o que, que isso me custa de verdade, né? Qual é o valor disso? Porque às vezes a pessoa vai gastar tudo que conseguiu com remédio, né? Ana Clara, outro ponto também que eu acho importante a gente pontuar, porque com essa questão de rede social, todo mundo fala muito sobre a sociedade estar muito deprimida, a sociedade estar muito ansiosa. Isso é verdade? Sim, a exposição das redes sociais, e isso já até foi um tema aqui em algum Santo Café que eu já participei anteriormente. A exposição que as redes sociais causam, né? Nós colocamos ali é um recorte de realidade, né? Então nós normalmente colocamos só a parte feliz, né? Só a parte que dá certo, só a parte do sucesso. E quem vê de fora não imagina os transtornos, os problemas, as dificuldades que existem ali. Então, tendenciosamente, nós olhamos aquela realidade e pensamos, poxa, que feliz, né? Que sucesso. E eu aqui nessa minha parada, né? Sem crescer. E aí a gente começa as comparações, né? E isso nos traz um grau de infelicidade, isso nos traz um grau que muitas vezes nós não sabemos lidar com essa comparação, muitas vezes uma comparação injusta, né? Porque nós não sabemos como que essa pessoa fez, o que que ela fez exato, o que que ela passou para chegar ali, e a gente coloca como se fosse algo fácil, e o nosso a gente dificulta muito. Então, o problema não é nem somente a exposição ao perfeito, né? A questão é como nós olhamos, porque tendenciosamente nós temos a olhar, desanimar e aí a gente estagna. Isso é o problema que nos traz os transtornos, né, emocionais. É a forma com que a gente interpreta essa realidade aí das redes sociais. É entender que nós somos seres humanos e cada um tem suas particularidades. Exatamente, exatamente. Ô, Ana Clara, outra coisa, eu queria que você falasse assim sobre estratégias para lidar com problemas de saúde mental. Seja assim, por exemplo, tem gente que é muito calmo, tem gente que é muito estressado. Como que a gente consegue se manter ali para não ficar muito estressado, mas também não ser muito bobinho? Olha, a primeira coisa é o autoconhecimento. Né? Nós precisamos identificar como nós lidamos nos nossos ambientes, com as nossas companhias, né? Isso é algo que, para mim, é um dos fatores mais importantes. Porque, por exemplo, eu sei que com um grupo de amigos, eu não tenho a tendência a estourar tanto, eu tenho mais paciência. Mas eu sei que com determinado grupo, eu tenho uma facilidade maior de perder a paciência. Então, como que eu vou me portar? Eu vou portar igual? Eu vou me portar igual nos dois grupos? Não. Eu já vou ter um comportamento ali mais em alerta, para identificar os gatilhos de o que fulano ou ciclano falam ou fazem que aquilo me incomoda. Por que isso me incomoda? Como eu posso lidar melhor com isso? E aí você vai observando e criando estratégias, né? Dentro é muito individual, porque cada ser humano é cada um tem a sua história, cada um tem um gatilho diferente do outro, né? Mas o principal é você saber reconhecer como isso acontece, quais pensamentos isso gera,
né? E se realmente compensa, por exemplo, os estouradinhos, né? A gente brinca muito porque será que compensa mesmo ficar nervoso, partir para cima, discutir? Até onde isso é maduro, né? Até onde isso realmente vai trazer uma diferença? Será que a gente precisa se posicionar sempre, né? Os mais calmos, né? Peraí, eu sou calmo, mas será que eu não sou calmo demais? Será que eu não tenho que dar uma acordada, né? Então, isso vai muito da personalidade, isso vai muito de cada um, né? Da individualidade de cada um. Mas o principal é você observar os grupos que você convive, os ambientes, aquilo que te incomoda ou aquilo que você, às vezes, ouve das pessoas falarem, né? Poxa, você aqui você fica mais tenso, você fica mais triste, o que que acontece, né? E a partir dessas coisas a gente vai mudando o nosso comportamento. Mas estratégias em relação à ansiedade, à depressão, normalmente sempre precisa de um acompanhamento de um profissional, porque é algo que a pessoa está emaranhada nos sentimentos, nos pensamentos, e ela sozinha é muito difícil ela conseguir. Então, por isso que a gente tem, né, a rede profissional para a gente dar um apoio para esse paciente. Perfeito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, seguindo essa dica, né? Na necessidade, sempre procurar um profissional.